Chovia naquela noite, uma chuva fria, silenciosa, daquelas que parecem lavar o mundo, mas também o coração. Ana Clara caminhava sozinha pela calçada molhada, com os cabelos colados ao rosto e o olhar perdido no vazio. Ninguém sabia, mas por trás daquela aparência frágil havia uma alma completamente despedaçada. Até pouco tempo atrás, ela era apenas uma jovem comum, alegre, estudiosa, sonhadora. Ajudava os pais na pequena padaria da esquina e guardava cada moedinha para realizar o sonho de cursar enfermagem. Acreditava em Deus, acreditava nas pessoas, acreditava que o bem sempre voltava. Mas às vezes o mundo parece virar as costas, até para quem só quis fazer o bem. Tudo começou em uma sexta-feira qualquer. Uma colega de curso insistiu para que ela fosse a uma festa. Vai, Ana, você nunca sai. Precisa se divertir um pouco, dizia. E ela, meio sem vontade, acabou cedendo. O som alto, as luzes coloridas, as risadas, tudo parecia normal. Até que alguém lhe ofereceu um copo de refrigerante. E foi aí que o mundo apagou. Quando abriu os olhos, o sol já entrava pela janela. Estava em um quarto estranho, a cabeça latejando, a roupa rasgada. E ali, naquele instante, ela soube. Algo terrível havia acontecido. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou entender, mas a mente se recusava a aceitar. Voltou para casa em silêncio. Lavou o rosto. Chorou escondida e jurou nunca contar a ninguém. Os dias passaram, mas o corpo não mentia. A náusea, o atraso, o medo, até que um simples teste de farmácia confirmou o que ela mais temia. Estava grávida. As mãos tremiam. O chão parecia sumir sob seus pés. Ela caiu de joelhos, chorando, pedindo a Deus uma explicação. Por que, Senhor? Eu não fiz nada de errado. Reuniu coragem e contou aos pais. Mas a reação deles foi como uma segunda punição. O pai, vermelho de raiva, gritou: Você é uma desonra, uma vergonha para nossa família. A mãe, chorando, não conseguia nem olhar nos olhos dela. Pegue suas coisas e vá embora daqui. Não ouse voltar. E assim, com apenas uma mochila nas costas e um coração em pedaços, Ana Clara foi jogada no mundo. Naquela noite, a mesma chuva que batia nas janelas parecia zombar da dor dela. Andou sem rumo até encontrar um banco de praça. Sentou-se, abraçou o próprio corpo e chorou até adormecer. Os dias seguintes foram uma mistura de fome, frio e humilhação. As pessoas passavam, olhavam, mas ninguém estendia a mão. Às vezes, ela pedia um pedaço de pão e recebia apenas olhares de desprezo. Grávida, sem família, sem lar. Mas mesmo assim, em meio à dor, ela ainda orava. Senhor, não me deixa desistir. E foi essa oração que mudou tudo, porque em um desses dias, quando já não restava quase nada dentro dela além da fé, uma senhora de olhar bondoso se aproximou. Você está bem, minha filha? Oh, perguntou. Ana Clara tentou sorrir, mas apenas chorou. A mulher a levou para um abrigo simples, onde moravam outras mães abandonadas. Lá, pela primeira vez em muito tempo, Ana Clara dormiu sob um teto. Nos meses seguintes, ela começou a se reerguer. Ajudava nas tarefas, costurava roupas, limpava o chão. Em troca, ganhava comida e abrigo. Cada noite, antes de dormir, colocava a mão sobre a barriga e falava baixinho. Meu filho, você vai nascer. E vai saber que a mamãe não desistiu. Mas a vida ainda tinha mais provas pela frente. O abrigo perdeu o financiamento. E muitas mulheres tiveram que sair. Ana Clara, sem destino, começou a procurar emprego. Quase ninguém queria contratar uma grávida. Mas Deus nunca erra nos caminhos que traça. Um dia, caminhando pela rua, ela viu um cartaz colado em um poste. Procura-se assistente para escritório. Urgente. Sem pensar duas vezes, foi até o endereço. Era uma empresa pequena, simples, mas parecia séria. Na recepção, um rapaz a olhou com surpresa. Afinal, não era comum ver uma moça grávida procurando trabalho ali. Você veio pela vaga? Perguntou ele. Sim. Sei que talvez não pareça o momento certo, mas eu só preciso de uma chance. A secretária avisou o dono, e poucos minutos depois, Ana Clara foi chamada à sala. Lá dentro, um homem jovem de terno e olhar cansado a observava. Seu nome era Eduardo, e embora fosse dono daquela empresa, carregava nos olhos a mesma tristeza que ela tentava esconder. Eduardo estava sentado atrás de uma mesa coberta de papéis e planilhas. O escritório era grande, mas o ar parecia pesado. Havia olheiras em seu rosto, o nó da gravata afrouxado e uma xícara de café esquecida ao lado. Quando Ana Clara entrou,
Ele levantou o olhar e, por um breve instante, algo dentro dele pareceu se aquietar. Havia algo diferente naquela moça, uma mistura de dor e serenidade, como quem já tinha enfrentado o inferno, mas ainda carregava fé nos olhos. "Pode se sentar", disse ele, tentando manter a formalidade. "Você veio pela vaga de assistente, certo?" "Sim, senhor. Estou grávida de 6 meses, mas posso trabalhar. Sou responsável. Aprendo rápido. Só preciso de uma oportunidade." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Aquela sinceridade desarmava qualquer um. Em tempos em que todos tentavam disfarçar seus problemas, aquela moça os expunha com coragem. Ele respirou fundo e perguntou: "Tem experiência em escritório?" "Não muita. Mas sei escrever, organizar e tenho muita vontade." "E por que quer esse trabalho?" Ela abaixou o olhar e respondeu com a voz embargada: "Porque eu preciso sobreviver e quero dar uma vida digna ao meu filho." Eduardo sentiu um nó na garganta. Havia algo naquela resposta que o atingiu em cheio. Ele também sabia o que era lutar por algo que parecia impossível. Sua empresa, antes próspera, estava à beira da falência. Só restava um punhado de funcionários, contas atrasadas e dívidas que o tiravam o sono. Ele tinha perdido o brilho nos olhos, mas ao olhar para Ana Clara, ele sentiu algo diferente, uma estranha vontade de tentar de novo. "Está contratada", disse, surpreendendo até a si mesmo. "Começa amanhã." Ela arregalou os olhos emocionada. "Sério? Obrigada." "O senhor não vai se arrepender. E me chame de Eduardo", respondeu ele com um meio sorriso cansado. Nos dias seguintes, Ana Clara se tornou uma presença silenciosa, mas transformadora na empresa. Chegava cedo, limpava a mesa antes de começar o trabalho e cumprimentava todos com um bom dia suave. Era simples, mas havia algo na forma como tratava as pessoas que mudava o ambiente. Os funcionários começaram a reparar que o escritório parecia mais leve, mais vivo. Eduardo observava tudo de longe. Às vezes, quando ela sorria discretamente, ele se pegava sorrindo também. Algo que não acontecia há meses. Certa tarde, Ana Clara percebeu que Eduardo estava tenso, folheando relatórios com expressão abatida. Aproximou-se devagar e perguntou: "Posso ajudar em alguma coisa?" Ele suspirou. "Não sei mais o que fazer. As vendas caíram. Os funcionários estão desmotivados. Parece que tudo que toco dá errado." Ela pensou por um momento e disse: "Às vezes Deus precisa nos levar até o fundo, só para mostrar que é Ele quem vai nos tirar de lá." Aquela frase ficou ecoando na mente de Eduardo. Não sabia explicar por quê, mas sentiu paz ao ouvi-la. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu uma noite inteira. Com o passar das semanas, Ana Clara começou a notar coisas que ninguém via. Pequenos erros de organização, clientes esquecidos, oportunidades simples de melhoria. Um dia, com jeitinho, ela mostrou a Eduardo uma planilha reorganizada, com sugestões práticas. "Olha, se a gente renegociar esses contratos e fizer algumas mudanças pequenas, talvez dê para respirar um pouco." Ele olhou surpreso. "Você entende disso?" "Um pouco. Trabalhei num abrigo. Ajudava a organizar as doações. É quase a mesma coisa, só muda o nome dos papéis." Eduardo riu pela primeira vez em meses, e aquele riso foi como um sopro de esperança. Aos poucos, as ideias dela começaram a funcionar. Pequenas vitórias diárias. Um cliente voltou. Outro indicou novos contatos, e em pouco tempo, a empresa começou a se reerguer. Mas o que Eduardo não percebia é que o que realmente estava mudando não eram os números, era o coração dele. Ana Clara, mesmo com a barriga já grande, nunca reclamava. Sempre agradecia por estar ali. Quando alguém errava, ela dizia: "Todo mundo tem dias ruins. O importante é não desistir." Aquela doçura silenciosa o inspirava. Ele, que antes tratava o trabalho como uma guerra, começou a ver cada dia como uma oportunidade de recomeço. Uma noite ficou até mais tarde no escritório. Quando saiu da sala, viu Ana Clara dormindo sobre os papéis, exausta. A luz do abajur iluminava o rosto dela, e por um instante, Eduardo sentiu o peito apertar. Ajoelhou-se devagar, cobriu-a com o próprio paletó e ficou observando. Havia ali uma força que ele não sabia explicar, e pela primeira vez ele orou em silêncio. "Deus, obrigado por tê-la colocado no meu caminho." Os meses seguintes foram de conquistas. As finanças se estabilizaram, os funcionários voltaram a sorrir. E quando o bebê nasceu,
Todos do escritório comemoraram como se fosse da família. Ana Clara chorava de alegria. E Eduardo foi o primeiro a segurar o pequeno. Ele é lindo, disse com a voz embargada. Parece com você. Ana Clara o olhou com gratidão. Aquele homem que um dia ela viu como patrão, agora era o maior presente que a vida podia ter lhe dado. E sem perceber, o amor começou a nascer ali, discreto, puro, silencioso, como uma oração atendida. Mas a felicidade verdadeira sempre é testada. E o destino logo colocaria os dois diante da prova mais difícil de todas. Os meses passaram, e a presença de Ana Clara se tornara indispensável na vida de Eduardo. Não apenas na empresa, que agora prosperava como nunca, mas também no coração dele. Todas as manhãs ele esperava ansioso pelo som suave da voz dela dizendo bom dia. Quando ela ria, o escritório inteiro parecia ganhar cor. Mas o que Eduardo não sabia era que Ana Clara carregava um medo silencioso. Toda noite, depois de colocar o bebê para dormir, ela se ajoelhava e chorava baixinho, agradecendo a Deus por aquele homem bom e justo e pedindo perdão por um passado que ela acreditava ser uma mancha eterna. Certo dia, uma notícia inesperada rompeu a paz. A empresa foi convidada para uma grande licitação, um contrato que poderia consolidar o nome de Eduardo no mercado. Era a oportunidade que ele esperava há anos. Ele precisava comparecer com sua equipe e insistiu para que Ana Clara fosse junto. Você faz parte disso tanto quanto eu. Sem você, nada disso existiria. Ela sorriu, emocionada. Mas e se alguém souber do meu passado? Eduardo segurou a mão dela e respondeu. O passado não define quem você é. O que te define é o que você faz com ele. E você transformou o meu. Essas palavras a acompanharam até o dia da reunião. Ela usava um vestido simples, o mesmo que uma funcionária havia lhe emprestado. Estava nervosa, mas confiante. A reunião foi um sucesso. Os investidores ficaram encantados com o projeto. E Eduardo sabia que parte do mérito era dela, com suas ideias práticas e sua sensibilidade. Quando saíram do prédio, o sol iluminava a cidade, e Ana Clara, pela primeira vez, sentiu que tudo estava finalmente se encaixando. Mas a vida, às vezes, parece querer testar o coração justo. Do outro lado da rua, parados diante de uma vitrine, estavam seus pais. Eles a viram primeiro. O olhar da mãe foi de choque, o do pai de espanto e raiva contida. Ana Clara congelou. Por um momento quis fugir, mas as pernas não obedeciam. A mãe foi a primeira a falar. Então é aqui que você está, desfilando com esse homem, como se nada tivesse acontecido. Eduardo ficou confuso. Com licença. Vocês são... O pai dela interrompeu. Os pais da vergonha dessa moça. A filha que engravidou e manchou o nome da nossa família. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Ana Clara tremia. Queria dizer tanta coisa, mas nenhuma palavra saía. Eduardo deu um passo à frente e disse com firmeza, respeite sua filha. Essa mulher que o senhor chama de vergonha salvou a minha vida e o meu império. E fez isso com trabalho, dignidade e fé. O pai o olhou com desprezo. Você não sabe com quem está se metendo. Ela não vale o que come. Eduardo respirou fundo, tentando conter a raiva. Se ela não vale, então eu também não. Porque sem ela eu já estaria destruído. Segurou a mão de Ana Clara e disse em voz baixa, mas firme, vamos embora. No carro, ela chorava silenciosamente. Você não devia ter se envolvido. Eles têm razão, eu sou uma desonra. Eduardo parou o carro, virou-se para ela e disse, olha para mim. Você não é uma desonra. Você é uma prova viva de que Deus transforma a dor em força. Se eles não conseguem ver isso, é porque estão cegos. Ana Clara chorava, e ele apenas a abraçou. Foi um abraço longo, sincero, cheio de ternura e perdão. E naquele instante, o amor que já existia em silêncio, finalmente se revelou em gestos. Nos dias seguintes, Eduardo fez questão de cuidar dela e do bebê. Levava flores, preparava café, lia histórias para o pequeno dormir. Era como se ele tivesse nascido para ser pai. E Ana Clara, para ser amada de verdade. Mas uma nova aprovação viria, e essa seria a maior de todas. Algumas semanas depois, Eduardo recebeu uma ligação urgente. Um dos sócios antigos da empresa havia desviado dinheiro, e o nome de Eduardo estava prestes a ser manchado. Era uma situação crítica. Documentos sumiram, contas bloqueadas, e a mídia já começava a especular.
Ele entrou em desespero. Não pode ser. Depois de tudo, não agora. Ana Clara o encontrou sentado na sala, com a cabeça entre as mãos. Eduardo! O que aconteceu? Fui traído. Um homem que confiei levou tudo. Mas você ainda tem algo que ele nunca vai levar. E o que seria? Deus e a mim. Eu não vou te deixar. Naquela noite, Ana Clara se levantou e começou a organizar documentos antigos, planilhas e contratos. Ficou horas acordada, revisando cada detalhe. E no meio de uma caixa esquecida, ela encontrou a prova que inocentava Eduardo. Uma assinatura falsa, um documento adulterado. Na manhã seguinte, foi ela quem apresentou tudo diante dos advogados. Eduardo olhava em silêncio, sem acreditar. Como você achou isso? Eu só fiz o que aprendi com você. Não desistir. O caso foi resolvido e Eduardo saiu limpo. A empresa voltou a crescer ainda mais e o nome dele ganhou respeito. Mas quando olhava para Ana Clara, via algo muito maior do que sucesso. Via propósito. Algumas semanas depois, durante uma pequena confraternização na empresa, Eduardo pediu a palavra. Todos pararam para ouvir. Ele respirou fundo, olhou para Ana Clara e disse: há tempos eu achei que precisava de alguém para salvar a minha empresa. Mas o que eu realmente precisava era de alguém para salvar a minha alma. E essa pessoa está bem aqui. Ana Clara cobriu a boca, surpresa. Eduardo se aproximou, ajoelhou-se e disse, com os olhos marejados: eu sei que já te tiraram tudo, que já te chamaram de desonra, de vergonha. Mas para mim você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. E se Deus permitir, eu quero passar o resto da vida provando isso para você. Ela chorava, sem conseguir falar. Apenas balançou a cabeça afirmativamente, e o escritório inteiro explodiu em aplausos e lágrimas. Foi ali, naquele mesmo lugar onde ela chegou um dia pedindo uma chance, que a vida lhe devolveu tudo que lhe havia sido tirado: amor, dignidade e fé. Algumas semanas depois, casaram-se num pequeno jardim, cercados de flores e sorrisos. O bebê, agora com quase 1 ano, foi quem levou as alianças. E no meio da cerimônia, os pais de Ana Clara apareceram. O pai, envergonhado, chorava. A mãe se aproximou devagar e disse baixinho: perdão, minha filha. Nós é que fomos uma vergonha. Ana Clara apenas sorriu e respondeu: o perdão é o começo de tudo. Eduardo a abraçou, e naquele instante o céu parecia mais azul. O vento soprou suave, como se Deus estivesse dizendo: viu? Eu nunca te abandonei. E assim a jovem que foi expulsa e humilhada se tornou a mulher que salvou um império e um coração. Se essa história tocou o seu coração, deixe um mar nos comentários e escreva: Deus transforma dor em vitória. Porque, às vezes, o que parece o fim é só o começo do milagre que ele está preparando. O casamento havia sido simples, mas inesquecível. Ana Clara nunca imaginou vestir um vestido branco novamente, muito menos caminhar em direção a alguém que a esperava com os olhos marejados e o sorriso mais sincero que já tinha visto. Eduardo estava diferente naquele dia. Havia nele um brilho que antes era só cansaço, e agora era esperança. Depois da cerimônia, enquanto todos comemoravam, ela o observava de longe segurando o filho deles. Sim, deles, porque Eduardo nunca o tratara como enteado. O pequeno ria, enquanto ele o levantava no alto, e Ana Clara sentiu algo que há tempos pensava nunca mais sentir: paz. Mas a paz, às vezes, vem antes da tempestade. Os primeiros meses de casados foram como um sonho. Eduardo havia comprado uma casa nova, grande, mas aconchegante. Não é uma mansão, mas quero que pareça um lar, ele dissera. E parecia toda noite. Eduardo fazia questão de colocar o pequeno para dormir. Lia histórias, cantava. Às vezes até fingia ser um monstro só para fazer o menino rir. Ana Clara assistia da porta, com lágrimas presas nos olhos. Não chorava mais de dor, chorava de gratidão. A empresa continuava crescendo. Com a gestão organizada e a reputação limpa, novos contratos surgiram. Ana Clara agora era oficialmente sócia. Tinha uma sala com seu nome na porta. Algo que ela nunca ousou sequer sonhar. Mas algo dentro dela ainda pesava. Às vezes acordava no meio da noite com o coração acelerado. Tinha sonhos estranhos, vozes do passado ecoando. Você é uma desonra. Você não vale o que come. Ninguém jamais vai te querer. Eduardo sempre acordava quando ela tremia. A puxava para perto e sussurrava:
Já passou. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Era suficiente. Por um tempo, até que um dia... Não foi. Tudo começou com uma carta. Chegou sem remetente. Ana Clara a encontrou na caixa do correio pela manhã. Achou estranho. Quase ninguém mandava cartas hoje em dia. Quando abriu, sentiu as mãos gelarem. Ana Clara, sei que você talvez não queira me ver, mas eu mudei. Eu sei que errei. Eu era jovem e irresponsável. Quero te pedir perdão pessoalmente. Só me dê uma chance de explicar. Eu não sou mais aquele cara. Estarei no banco da praça onde te vi pela última vez. Amanhã às 16 horas. A carta não tinha nome, mas ela sabia, seu coração parou. O homem que destruiu sua vida. O homem que ela tentava esquecer, mas cujo rosto ainda aparecia nas madrugadas mais escuras. Ela sentiu vontade de gritar, mas não conseguiu emitir som. Dobrou a carta com cuidado, como se fosse uma cobra venenosa prestes a atacá-la, e a colocou dentro da gaveta da cozinha. Ficou parada por longos segundos, respirando fundo, tentando raciocinar. Será que Deus quer que eu perdoe? Será que isso é um teste? E se ele estiver arrependido de verdade? Mas e se for uma armadilha? O medo antigo começou a se agitar dentro dela, como um animal preso querendo escapar. Ana! A voz de Eduardo soou atrás dela. Ela se virou rapidamente, quase como se tivesse sido pega cometendo um crime. Tudo bem? Ele perguntou, franzindo a testa. Ela hesitou. Conto ou escondo? A resposta veio como uma culpa latejante. Ela não podia esconder nada dele. Não depois de tudo que ele já fizera. Com mãos trêmulas, abriu a gaveta e entregou a carta. Eduardo leu devagar. A mandíbula dele foi se enrijecendo. O olhar escureceu. Foi ele? A voz dele saiu baixa, mais fria do que ela já tinha ouvido. Ana Clara apenas assentiu. Eduardo respirou fundo como se estivesse tentando segurar um vulcão. Ele quer te ver. Silêncio. Você quer vê-lo? Ela fechou os olhos. Não sei. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse, eu vou com você. Não. Ela se assustou. Se você for... Ele pode se irritar. Pode provocar. Ele pode nada. Eduardo respondeu firme. Ele já fez você sofrer sozinho uma vez. Nunca mais. Se ele quer falar com você, vai ser comigo do lado. Ana Clara sentiu as pernas fraquejarem. Parte dela queria fugir. Parte queria encerrar aquilo de uma vez por todas. No dia seguinte, eles foram. A praça estava quase vazia. Um fim de tarde nublado, vento frio, céu cinzento. Como se até o tempo hesitasse em testemunhar aquele encontro. Ele estava lá, sentado no banco onde, anos atrás, ela dormiu sozinha e grávida. Agora, ela voltava com um marido ao lado e um filho nos braços. Ele se levantou quando os viu. Estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupas simples. Os olhos tentavam esconder algo. Culpa, arrependimento? Ou só estratégia? Ana. Ele começou com uma voz baixa, quase suave demais. Eduardo permaneceu ao lado dela, firme como uma muralha. Fala, disse Eduardo seco. O homem engoliu em seco. Olhou para Ana Clara primeiro. Eu sei que não mereço nem ser ouvido. Mas eu queria dizer que eu mudei. O que eu fiz foi horrível. Eu era imaturo, influenciado. Eu estava bêbado naquela festa. Eu nem sabia o que estava fazendo. Você sabia, sim. Ana Clara interrompeu com a voz quebrada, mas firme. Eu disse não. Eu tentei sair. Você segurou meu braço. Você riu. Ele ficou em silêncio. As mãos dele tremiam. Eu sei. Eu sei que fui um monstro. Mas eu mudei. Me converti. Hoje eu sirvo a Deus. Tenho tentado ajudar jovens para que não façam os mesmos erros. Eu vim aqui porque precisava pedir perdão. Ana Clara sentiu algo estranho. Parte dela queria acreditar. Parte queria vomitar. Eduardo, porém, não parecia convencido. Pedir perdão é fácil. Se arrepender é outra coisa. Eu tô arrependido. O homem insistiu. Eu sofri consequências, você acha que eu não sofri? Tive que lidar com culpa esses anos todos. Eduardo deu um passo à frente. Consequência? Você quer falar de consequência? Você acordou em casa no dia seguinte, né? Com a consciência pesada. Ela acordou sozinha, machucada, grávida, expulsa de casa. Dormiu em praça, com fome. A culpa te fez dormir mal. Ela quase morreu. O agressor abaixou a cabeça. Eu sei.
Eu sei que nada que eu diga vai apagar. Mas, por favor, me perdoa, Ana, só isso. Silêncio. O vento soprou. Ana Clara fechou os olhos. Respirou fundo e então... falou. Eu não sei se consigo te perdoar. Não hoje, talvez nem amanhã. Talvez nunca. Perdão não é um botão. É um processo. E o meu ainda nem começou. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Eu entendo, Ana Clara deu um passo à frente. Segura, firme como nunca antes. Mas eu escolho não te odiar mais, porque o ódio me prende. E eu quero ser livre. Então, vai viver tua vida. Que Deus te julgue e te transforme de verdade. Mas não volte mais. Foi firme, não agressiva. Foi forte. E ao mesmo tempo misericordiosa. O homem assentiu novamente. Se virou e foi embora. Eduardo envolveu Ana Clara em um abraço, sem dizer nada. Ela chorou. Não de dor, mas de alívio. Mas o que eles não sabiam é que aquele capítulo ainda estava longe de terminar. Porque há pessoas que fingem arrependimento, apenas para ganhar acesso de novo. E quando percebem que não terão o controle de volta, mostram quem realmente são. Nos dias seguintes ao encontro na praça, Ana Clara sentiu-se mais leve. Era como se tivesse tirado um peso antigo das costas. Não porque havia perdoado completamente, mas porque havia encarado. E às vezes encarar já é metade da cura. Eduardo, por outro lado, continuava inquieto. Não gostei do jeito que ele olhou para você, ele disse certa noite, enquanto preparava o jantar com ela. Qual jeito? Como quem ainda acha que tem algum poder sobre você. Ana Clara ficou em silêncio. Ela tinha percebido também, mas não queria alimentar o medo. Ele foi embora, respondeu quase tentando convencer a si mesma. Acabou, mas Eduardo sabia. Nem todo predador desiste na primeira recusa. A primeira ameaça veio de forma sutil. O bebê brincava na sala, empilhando bloquinhos coloridos, quando Eduardo recebeu uma mensagem no celular. Número desconhecido. Lindo o menino. Parece contigo ou com ela? Eduardo sentiu o sangue gelar. Foi até a janela e viu do outro lado da rua um carro estacionado. Vidros escuros. Silencioso. Como se observasse. Ele tremia de raiva e instinto. Foi até a sala, pegou o filho no colo e trancou todas as portas. Ana Clara percebeu a mudança no ar e perguntou: o que aconteceu? Eduardo mostrou a mensagem. O coração dela disparou. O agressor não tinha vindo buscar perdão, tinha vindo buscar poder. Eduardo contratou seguranças particulares, instalou câmeras ao redor da casa e na empresa. Alertou seus funcionários para que ninguém deixasse estranhos se aproximarem. Amor, não exagera. Ana Clara disse, tentando evitar o pânico. Eu prefiro exagerar do que me arrepender depois. Ele respondeu firme. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Nenhum sinal. O carro misterioso desapareceu. As mensagens cessaram. Parecia ter acabado. Mas predadores sabem esperar. 3 semanas depois, Ana Clara foi buscar o filho na creche. Como sempre, entrou sorrindo. Cumprimentou as cuidadoras e foi até a sala das crianças. Mas ele não estava lá. Onde está o Gabriel? Perguntou com a voz tremendo. A cuidadora sorriu sem perceber o pavor. Ué, o moço já veio buscar. O mundo parou. Que moço? Ana Clara gritou. O mesmo que busca às vezes com você. Alto, barba, camisa escura. Eduardo não tinha barba. Ana Clara correu para fora como se o coração fosse explodir. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para Eduardo. Cadê o Gabriel? Ela gritou antes que ele pudesse falar. Com você! Eduardo respondeu, já em desespero. Você não pegou ele? Ela caiu de joelhos no meio da rua. Ele levou meu filho. Ele levou meu filho, Eduardo. As palavras cortaram o ar. Eduardo saiu derrubando tudo em sua frente. Entrou no carro e acelerou sem nem saber para onde ir. A cidade inteira pareceu ficar pequena demais para a dor que os dois sentiram naquele momento. Minutos depois, Ana Clara recebeu outra mensagem. Calma, ele está bem, mas agora você vai me ouvir, sozinha. Ou não vejo motivo para devolver. A visão dela embaçou. Os joelhos falharam de novo. O instinto materno dominou tudo. Eduardo chegou e a segurou antes que ela caísse no chão. Ele quer me encontrar. Sozinha. Eduardo apertou os punhos até quase sangrar. Então nós vamos, ele murmurou com uma frieza diferente. Só que, não sozinhos. E foi aí que Eduardo tomou uma decisão silenciosa.
Ele não ia só recuperar o filho, ele ia acabar com aquilo de vez. Eduardo não era um homem violento por natureza. Mas naquele momento, algo ancestral despertou dentro dele. Um instinto que não se explica com palavras. A fúria de um pai. Ele ligou para um amigo antigo, um delegado com quem já tinha feito trabalhos sociais. Preciso de ajuda. Agora, o delegado, percebendo o tom na voz dele, não fez perguntas desnecessárias. Me passa o número do sujeito. Vamos rastrear. Enquanto isso, Ana Clara andava de um lado para o outro como uma leoa enjaulada, as mãos pressionando o peito, tentando controlar o desespero. E se ele machucar meu filho? E se ele der alguma coisa para ele? E se ele... Ela começou a hiperventilar. Eduardo a segurou firme pelos ombros. Olha para mim. Os olhos dele estavam firmes como ferro. Nós vamos trazer o Gabriel para casa. Vivo e seguro, e esse cara não vai tocar mais em ninguém. Nem em sonho, ela chorou. Não de desespero, mas de confiança. A localização veio rápido, um galpão, abandonado nos arredores da cidade. O típico lugar onde covardes se escondem achando que ninguém os verá. A polícia já se preparava para agir. Mas Eduardo olhou para o delegado e disse: Eu entro primeiro. Não pode, Eduardo, o delegado respondeu. Ele pode estar armado, e eu posso estar furioso. Eduardo respondeu com uma calma assustadora. Eu sei falar a língua de pai para monstro. Me deixa entrar com um microfone. Vocês ficam do lado de fora. Me deem 3 minutos. Se algo der errado, invadem. O delegado hesitou e assentiu. 3 minutos quando Eduardo entrou no galpão, o ar era úmido e silencioso. A luz entrava pelas frestas do teto quebrado, e lá estava, sentado em uma cadeira velha com Gabriel no colo, assustado, mas aparentemente ileso. O agressor sorriu. Pensei que ela viria sozinha. Eduardo caminhou lentamente, com as mãos à vista. Solta ele. Calma. O homem respondeu com um sorriso doentio. Eu só quero conversar. Como eu disse, não sou mais o mesmo. Só quero reconhecer meu filho. Aquela frase foi como gasolina em fogo. Eduardo deu um passo à frente com a voz baixa e mortal. Ele não é seu filho. Você não fez um filho. Você cometeu um crime. E ele só existe porque Deus é especialista em transformar tragédia em milagre. Você não tem parte nisso. O sorriso do agressor desapareceu. Os olhos dele escureceram. Engraçado. Você pegou o pacote completo, né? Mulher e filho que nem é teu. Tá bancando o herói por quê? Eduardo inclinou a cabeça. Porque homens de verdade protegem. Não roubam. Não violentam. Não sequestram bebês para chamar atenção. O agressor se levantou ainda com Gabriel no colo. Você não me entende. Eu só queria que ela visse que eu mudei. Você quer poder. Eduardo disse sem hesitar. E poder é a única coisa que você nunca mais vai ter. Foi então que tudo aconteceu rápido. O agressor, irritado, empurrou Gabriel para o lado. O menino caiu, chorando, mas sem se machucar. E nesse instante, Eduardo avançou como um raio. A polícia já irrompia pelas portas ao redor, gritando comandos. E o agressor cercado finalmente perdeu o último traço de máscara. E mostrou o que sempre foi. Ela era minha, que era para ser minha. A frase ecoou como um grito diabólico. E naquele momento, Eduardo não precisou dizer nada. A polícia o dominou. Algemas, gritos, choros. Gabriel correu para os braços de Eduardo, que o ergueu como se o mundo inteiro estivesse sendo devolvido a ele. Eduardo chorou, forte, em silêncio, com o filho abraçado no peito. Ana Clara esperava do lado de fora. Quando viu Eduardo aparecer com Gabriel nos braços, seus joelhos falharam. Ela caiu no chão soluçando. Meu filho! Meu filho! Eduardo se ajoelhou com ela. Abraçaram o menino juntos. Os 3 em um só abraço. O delegado se aproximou respeitoso. Ele vai pagar. Não só pelo sequestro. Temos provas do abuso também. Vai ficar muitos anos preso. Eduardo assentiu. Ana Clara, ainda chorando, sussurrou. Eu não quero que ele morra. Eu quero que ele viva o suficiente para saber que perdeu. Mas a história não acabou ali. A justiça humana o trancou. Mas a justiça divina ainda tinha planos maiores. Porque Deus não apenas fecha ciclos, ele escreve novos começos.
Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário e escreva: Deus transforma a dor em vitória. Porque, às vezes, o que parece o fim é só o começo do milagre que Ele está preparando. Deixe o seu like, se inscreva no canal Histórias que Tocam com a Rê e compartilhe essa história com alguém que precisa se lembrar de que o desprezo do mundo nunca apaga o valor que Deus colocou dentro da gente.